Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de vídeo sobre simbologia. Aê! Léo, hoje a gente decidiu elencar alguns símbolos para discorrer a respeito. A gente já ensinou várias vezes aqui no canal que um símbolo não é esgotável. A gente pode falar, criar associações, interpretações, tentar entender dentro de um contexto, e a gente vai continuar fazendo isso para sempre, porque ele não se esgota. Mas, como somos ousados, Exato. faremos isso. No meu caso, no seu caso ousado, no meu caso lousada. Exatamente. A gente vai tentar falar de alguns símbolos, como que a gente pode entender, usar. Quero usar isso aqui na minha magia, quero usar isso para me conectar com alguma coisa. A gente vai dar algumas dicas de como isso pode ser associado e interpretado de certa maneira. Exatamente. Lembrando que as coisas que a gente vai trazer aqui com relação a esses símbolos são uma parte dessa interpretação, algumas coisas que a gente só vai trazer aqui porque são interessantes, porque dentro do misticismo, do esoterismo, do ocultismo, os símbolos são uma linguagem muito importante para a gente conseguir comunicar certas mensagens, algumas vezes cifradas, ou outras vezes para que essas mensagens ganhem um aspecto muito maior do que aquela imagem ali que está se mostrando para você. E Léo, quando vira uma mensagem cifrada, isso não pode ser uma metáfora, uma alegoria, alguma coisa assim? Muitas vezes sim, uma alegoria, uma metáfora, né, para simbolizar um conhecimento que tem que ser passado ali de maneira mais escondida, porque ele demanda uma interpretação, ele demanda uma série de coisas que não é para qualquer leigo no assunto poder ter acesso àquilo. A palavra símbolo, ela não é a melhor palavra para definir isso. É verdade. Eu, como publicitário formado e especialista em semiótica, toma essa carteirada aí na sua cara, eu estudei o que a gente chama de signos dentro da semiótica. E aí os signos, eles vão ter suas divisões. Que não tem nada a ver com a Capricórnio. Nada a ver com isso. Os signos dentro da semiótica são o que a gente acabou convencionando como símbolos. Mas, na verdade, os símbolos, os ícones, os signos, os qualisignos, são vários tipos diferentes disso que a gente acabou convencionando como símbolo. Mas bora falar de símbolo, que a galera tá aqui para assistir, a gente fala deles. É verdade. Sabe que na Grécia Antiga, símbolo era tipo um treco que você quebrava em dois, aí o cara ia viajar, passar anos fora, quando ele voltava ele era reconhecido por conta disso. Então tem super a ver com essa integração. Que bacana. E a gente escolheu 3 hoje para falar, certo? Tridente, maçã e de cobra. E de cobra. O que é a cobra, então, na maioria das simbologias? A cobra, Bruno, é um símbolo, vamos dizer assim, da humanidade, que a gente tem registros, principalmente algumas pinturas rupestres no continente africano, de cerca de 200 a 300 mil anos atrás. É tempo, hein? É coisa para um caramba. A humanidade já conhecia a cobra antes de conhecer as pirâmides. Olha aí, a cobra é mais antiga que as pirâmides. Será que o fumo é dessa época? Alguém já tinha feito a cobra fumar? Mata a cobra e mostra o pau. A gente tem então essas pinturas, inclusive algumas cobras coloridas, com 7 cores, e alguns antropólogos, inclusive, sugerem que o mito de um dos orixás, que é o Xumaré, que representa o arco-íris, essa cobra colorida, teria vindo dessas representações mais antigas. Tem um nome estranho, o Eido, o nome dessa serpente, e aí a gente acompanhando a trajetória migratória humana, a gente começa a acompanhar também a trajetória migratória desse símbolo. E aí você começa a ver com diferenças de 50, 60 mil anos em lugares diferentes, essa cobra sendo pintada de outras formas diferentes e assumindo outras simbologias. Muito bom, porque quando a gente fala de cachorro, o lobo foi domesticado, isso tem muito tempo, mas a cobra esteve presente também junto com os agrupamentos humanos, né? Seja em pintura, seja em representações artísticas e até na relação da humanidade, das pessoas com a própria cobra, né? Algumas vezes a relação não era tão boa, amistosa. Outras vezes já tinha uma relação um pouco mais de identificação até. Exato. O animal, o aliado, né? E aí essa migração fez com que esse símbolo da cobra, muito comum aos humanos, essa coisa mais observável por todo o planeta, fez com que daí também os mitos de dragões, de super lagartos ou lagartos alados começassem a ganhar também os seus contornos
na Europa, na Ásia, na Oceania, depois nas Américas. Então a gente vai ter em várias mitologias diferentes símbolos dessas cobras importantes ou de dragões importantes, como a gente tem Tiamat na mitologia suméria babilônica, como a gente tem os dragões chineses, verdade, que não têm asas, mas eles voam porque eles são fluidos. Muito ligado à água. Ligados à água. Como a gente tem, por exemplo, o deus serpente emplumada aqui na Mesoamérica, Quetzalcoatl. E, Bruno, o que é que essa cobra / dragão tem de símbolos que são tão especiais? Pra gente já tirar a quinta série da sala, o Tchan não estava totalmente errado. A gente pode sim fazer uma associação com o símbolo fálico, né? Porque realmente parece ali o órgão reprodutor masculino, tem essa piadinha toda, mas de fato tem associações que podem ser colocadas com ela. Mas para além disso, indo mais profundamente, a gente também tem a cobra como, por um lado, um símbolo de algo que é hostil, um desconhecimento de como lidar com aquilo, ela fica escondida, ou então ela fica preparada e você não sabe quando vai dar o bote, ela é muito rápida, e aí tem toda essa questão então de como lidar, um desconhecido, uma hostilidade. Ao mesmo tempo ela carrega, talvez até por conta disso, Léo, uma associação muito forte de conhecimento. Isso foi passado ao longo de várias gerações. Não à toa, Hermes, lá na Grécia Antiga, já carregava o caduceu com suas duas serpentes ali, se complementando, né? Para quem gosta de histórias bíblicas, vai lembrar do cajado de Moisés, que quando ele está ali mostrando o poder divino, ou seja, que ele tem mais conhecimento que o faraó, o cajado vira uma serpente ali para representar esse conhecimento adquirido por Moisés. E se a gente voltar um pouco mais à Bíblia, a gente vai ter a famosa serpente da árvore do paraíso, que vai oferecer o fruto a Adão e Eva, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então aqui a gente já tem, numa mitologia, logo de cara, uma das mais praticadas hoje em dia, quase 2 bilhões de pessoas praticantes do cristianismo, que traz então essa tentação, porque existiu uma ordem divina. A ordem divina é: continue fazendo o que vocês estão fazendo e segue a vida. Aí vem um símbolo que vai te tirar desse mesmismo, quase que a jornada do herói ali acontecendo, né? Ó, vamos fazer um negócio diferente? Vamos buscar conhecimento? ET Bilu estava ali presente, era cobra. Vamos buscar conhecimento? Ó, você pode ser igual aos deuses e tal. E aí você tem a tentação de Eva, segundo a Bíblia, que, por sua vez, chama Adão para junto dele. E aí você tem a cobra como sendo a provocadora, né? Isso. Ela aqui não é a representante direta do conhecimento, mas ela é a provocadora para que se conheça. Exatamente. Né? E aí ela vai ser associada a esse símbolo dentro da mitologia judaico-cristã, a esse provocador, até a Samael, que seria o anjo caído, que depois vai ser aí associado a palavras como Satanás, como demônio, como Lúcifer, enfim. Eu acho que isso vale outro vídeo para explicar que não deveriam ter essas associações, porque não tem nada a ver, mas seria essa coisa de, olha, eu sou o provocador do conhecimento. A gente pode pensar também nessa cobra como um animal que, para crescer, ela precisa largar uma pele para trás. Ou seja, é um animal que também tinha um simbolismo de que para ela continuar avançando na vida e crescendo enquanto ser, ela precisava deixar coisas do passado que não serviam mais. Essa mitologia, ela vai evoluir no dragão, porque o dragão vai ser um símbolo dos 4 elementos, com as 4 patas no chão, simbolizando a terra, as escamas simbolizando a água, as asas simbolizando o ar e o bafo de fogo simbolizando o fogo. Os 4 elementos, então, que segundo a filosofia grega, era o que compunha toda a matéria. Então, se você domina um dragão, mata um dragão ou domina a serpente, quer dizer simbolicamente que você está dominando aquele conhecimento para você. Se a gente for mais para a Ásia, para além do Oriente Médio, Índia, China, Japão, esses outros países mais para lá, onde a gente não tem um desenvolvimento da ideia mecanicista de bem contra o mal tão direto, onde ou uma coisa é boa ou ela é ruim, você tem uma dança disso. Claro que na Índia você tem representantes de coisa ruim, né? Você tem demônios, tem e tal. Você tem isso de alguma maneira, mas em geral é tudo mais fluido, inclusive a cobra. Então tem momentos que a cobra pode ser um pouco mais venenosa, um pouco mais hostil e outros não. E aí a gente tem a Naja. Ela então se coloca para cima e abre aquela orelha, que não é a orelha, né? Mas ela tem aquele formato maior na região da cabeça, representando a própria Kundalini, ou Kundalini,
como se fosse uma cobra que todo mundo tem e tem a ver com o desenvolvimento dos chakras. Então ela fica enrolada e ela se desenvolve, então, como se fosse uma energia, uma cobra energética, tal qual uma naja, que eventualmente quando chega no chakra coronário, um chakra coronário desenvolvido, ligado à espiritualidade, a uma comunhão com o todo, você tem essas orelhas, né, abertas também. Não então, à ela toa, representa isso. dentro do budismo, o Buda, numa das semanas que ele está meditando, que começa a chover muito, uma cobra gigante vem e abre essa auréola que ela tem ali para proteger Buda, enquanto o Buda está meditando ali. Inclusive um lugar que a gente visitou lá em Bodh Gaya, na Índia, que é um lugar que nós vamos visitar de novo agora em 2024, não é? É verdade. Em outubro de 2024. Imagina se seu sonho é conhecer a Índia. Conhecer aonde nasceu o budismo, aonde nasceu o hinduísmo, ver a fé Bahá'í, ver a fé Sikh, ver a Hare Krishna, ver tudo isso, onde tudo isso nasceu. Os templos. cdhviagens.com.br. Tem vários roteiros lá, o da Índia tá te esperando. Exatamente, outubro de 2024 é um roteiro incrível. Se você sempre quis conhecer a Índia, sua chance de conhecer de uma forma segura, com guias que conhecem tudo sobre a Índia. E além disso, eu e o Bruno lá contando as histórias da Índia e trazendo um temperinho de autoconhecimento. Isso, e já temos um gancho já. Já, porque se falar em autoconhecimento, se falar em Índia, a gente pode falar em Shiva. Isso, Shiva é um dos 3 deuses da trindade mais popular da Índia. A famosa Trimurti, certo? Exato, Shiva, Brahma e Vishnu. Shiva carrega um tridente, que é o segundo símbolo que a gente vai trazer. Nessa tradição especificamente, o tridente vai representar uma série de ordens trinas. E a gente tem isso no hermetismo também. Né? Exatamente. O 3 ele é muito importante. Lá na Índia, no shivaísmo e nas outras tradições hindus, a gente tem o 3 com pelo menos 2 tradições muito importantes. Uma delas está presente em tudo, que é Rajas, Tamas e Sattva, que representa a ordem do universo. Um mais movimento, outro mais repouso e o outro um meio termo entre os dois, uma harmonia. E dentro que é a ideia, inclusive, dos 3 deuses, né? Também. A ideia da criação, que seria Brahma, Vishnu, que é o mantenedor, que é o que harmoniza, e tem Shiva, que é o que destrói para que as coisas possam se renovar. Sem ele, não teria renovação. E dentro de nós a gente também tem esses três princípios, que são os Nadi, que é Sushumna, Ida e Pingala. Mesma coisa, são 3 linhas que a gente pode falar assim, né, que a gente tem de energia dentro da gente, né? Um sobe, que acho que é o Ida, né? Ele vai Ida e na volta não é o volta, é o Pingala, que aí pinga. E aí no meio tem o Sushumna, isso aí. Então a gente tem esses princípios internos. Essa trindade ela é muito importante. O tridente também está relacionado com a cobra, porque também vai estar relacionado com o demo, né, Léo? Exatamente. É um roubo ali, né? Exatamente. Durante um período ali da construção dentro do cristianismo, outras religiões foram demonizadas literalmente, porque para criar a imagem do diabo, para criar a imagem de Satã, Lúcifer, o cão do pé preto, o canhoto, eles foram associando características de religiões diferentes. Então os chifres dos povos indo-europeus, como os germânicos, os celtas, e aí foram associando as cores como vermelho, porque também estavam ligados a religiões que tinham deuses vermelhos, deuses azuis também, como é o caso lá das tradições hindus, mas trouxeram também esse tridente para demonizar a figura da Trimurti indiana e também algumas figuras gregas, como por exemplo Poseidon. O Netuno romano. Ele também carrega esse tridente e ali é a arma de poder dele. É da onde ele controla os mares, as águas e assim por diante. E você sabe por que o tridente claro, ele tem toda uma questão simbólica, né, dessa coisa do direcionamento, do 3, mas sabe por que ele era associado também a Netuno? Por quê? Porque o tridente ele era muito bom para pescar. Olha que bacana. Os seres humanos, eles usavam flecha ou lança, às vezes, para pescar um peixe ali no raso, né? Quando não dava para ir pro fundo com barco. Só que a água, ela acaba, através da reflexão dela, enganando às vezes onde o peixe está. E aí você joga uma lança, às vezes você errava. O tridente, como ele tem 3 pontas, mesmo se você errasse a ponta principal do meio, uma das pontas da lateral podia pegar no peixe. Então era mais fácil
para pescar. Mesmo se você errasse, você acertava. Você acertava? Olha aí. Eu queria saber um pouquinho, Léo, no hermetismo, o 3. O que você pode falar? Cara, o 3 ele é um dos segredos do hermetismo guardado, principalmente dentro das obras originais. Quando a gente lê o Kybalion falando da lei da polaridade, que são dois polos, o Kybalion ele está equivocado em dizer que esse princípio é assim que funciona. Porque o hermetismo original, ele fala do 3. O que é o 3? Que duas coisas, opostas ou não são necessariamente opostas, às vezes são coisas muito parecidas. Essas coisas, para elas serem conciliadas, aquela história de todos os paradoxos vão ser conciliados, elas precisam dessa energia conciliadora. Então, dentro do hermetismo, existem sempre 3 pontos. Um é a tese, um é a antítese e o terceiro é a síntese, que através dessa junção entre dessas duas energias, essa terceira energia força essas duas energias a entrarem em síntese para que uma terceira coisa seja produzida. Se a gente for pensar na criação do universo, uma das coisas metafísicas que o hermetismo aborda, a criação do universo acontece dessa forma, quando duas coisas se harmonizam de algum jeito para que uma terceira nasça e a partir dela eu tenho alguma coisa. Vamos pensar na coisa mais básica que a gente precisa para viver? Que é água, H2O, eu tenho então os átomos de hidrogênio, os átomos de oxigênio, e através de uma terceira força, elas acabaram se unindo, se formando, e aí eu tenho uma molécula de água, e eu tenho a água que a gente conhece. Esse é um dos exemplos que a gente tem para entender como na base da criação, o 3 ele é muito importante. Excelente, até a ordem iniciática mais popular no sentido de mais gente vai e tal, e esquece de ler as monografias, na Rosa Cruz Amorque, você tem isso de início lá, ó, é 3, cara, vamos entender aqui. Então é algo importante dentro do hermetismo. E aí essas trindades muitas vezes são representadas dentro das religiões isso. E outras vezes são representadas através do tridente. Exatamente, então a gente tem trindade no cristianismo, tanto o cristianismo primitivo quanto o desenvolvimento dele. A gente tem as trindades familiares egípcias, a gente tem várias trindades diferentes. E voltando ao cristianismo, falando ali do início dessa ideia de trindade, de polaridades com Adão e Eva, vamos lembrar que eles receberam um fruto. Um fruto. E esse fruto, que é dito na Bíblia que é um fruto, esse fruto não é especificado, mas ele ao longo... Podia ser jaca. Podia ser uma jaca. Um tomate. Podia, infelizmente, ser um abacate. Se fosse, eu nunca comeria, não estaríamos aqui hoje em pecado. Mas... com o tempo, se criou uma história de que esse fruto era uma maçã. Essa é uma história que não é bíblica no sentido original, mas que ela foi sendo desenvolvida, essa ideia de que era uma maçã, porque a maçã se tornou o fruto do conhecimento. E seduzente também, né? Também. Uma fruta sedutora. Vermelhinho, aquele vermelho que parece lábios carnudos. Redondinha. Também tem uma aproximação muito forte com o coração. Exato, um formato parecido com o formato do coração, com os dois átrios ali, né? E tem uma coisa muito bacana da maçã. Não sei se você já fez isso, mas em geral a gente pega uma maçã e corta ela de cima para baixo. Experimenta cortar ela no meio, na horizontal. Você vai reparar que ela fica mais gostosa. Você vai reparar que a semente dela ali dentro forma uma estrela de 5 pontas. Estrela essa associada a mitos de Vênus, que teoricamente a cada 8 anos formava essa estrela de 5 pontas no céu. Vênus é o planeta que era chamado de estrela vespertina ou estrela matutina, porque em alguns momentos ou ela nascia antes do pôr do sol, ou nascia antes do sol nascer. O que quer dizer nascer? Vênus era muito luminoso no céu noturno de antigamente, quando tinha luz artificial. Até hoje, em comparação, né? Se a gente comparar... Bastante luminoso. Então, quando ela aparecia no céu, era como se fosse uma estrela super luminosa. E ela marcava momentos específicos do ano, quando ela nascia antes do sol, ou ela nascia antes do pôr do sol. Isso fez com que essa associação fosse levada a essa ideia de uma estrela da manhã, que está associada a um personagem da Bíblia, que foi construído ao longo do tempo, o Lucifer Morning Star, Lúcifer, a estrela matutina. Vênus acaba então associada a essa ideia de Lúcifer, e aí a maçã passa a ter um aspecto de que é o fruto do conhecimento do bem e do mal,
e aí isso torna ela uma fruta demoníaca? Quer dizer, confesso pra você que foi sem querer, não vou falar que foi de propósito, não, mas a gente tá falando de símbolos do capeta. E todos, praticamente. E todos. Né? Hoje é dia do capeta aqui. Que interessante. E se a gente lembra da festa junina, Léo, a gente também tem uma coisa de tentação envolvida, porque a gente tem a maçã do amor, que não sei se na sua cidade tem, aquele pirulito de maçã com caramelo em volta. Exatamente. Né, aquele doce de maçã. E é isso, né? Você come, você na festa junina já tem aquela coisa do Santo Antônio, do casamento. De Beltane, da fogueira, do Mastro de Maio, ritual antigo celta da sexualidade, do casamento. Tem tudo isso e a maçã vai acabar ganhando esse simbolismo. Até uma coisa muito bacana é que o Isaac Newton, que é o pai da física clássica, ele descobre a gravidade quando uma maçã cai na cabeça dele. Todo mundo sabe que essa história não é verdadeira. Se você não sabe, saiba agora que não é real. Caiu uma maçã na cabeça dele. Ele provavelmente estava observando algumas coisas, viu ali numa macieira umas maçãs caindo, começou a se ligar que tinha uma energia que puxava essas coisas para baixo, e ele usou a maçã justamente para dar uma provocada na igreja. Ele tinha um pezinho na igreja, mas ele tinha um pezinho no ocultismo também, não à toa, não faz nem um ano que encontraram alguns tratados dele tentando decifrar o segredo da pedra filosofal, que é uma coisa da alquimia que a igreja não gostava que ninguém fosse mexer com essas coisas. Léo, como que a gente pode usar a cobra, ou uma representação de cobra, não vai pegar a porra de uma cobra né? Mas uma estatuinha, alguma coisa, de cobra, de tridente e de maçã. Maçã a gente já tá falando agora, dá pra lembrar. Dá pra colocar uma coisa de amor, não dá? Dá, de sedução. A maçã dá pra brincar com essa ideia de amor, dá pra brincar com a ideia de conhecimento. É um fruto que de fora é vermelho, lembra a cor do fogo, do mito de Prometeu, da mente humana, por dentro ela é branca, então tem toda essa possibilidade de conhecimentos, ainda tem uma semente lá dentro também que traz essa ideia de possibilidades. No nosso tarô, o dependurado tá com maçãs, né? Exatamente, porque ele comeu as 12 maçãs, que simbolizam os 12 signos do zodíaco, e aí ele trouxe para ele toda a informação que ele precisava, e agora ele se dependura para lidar com as consequências disso. Exatamente. Essa é uma forma de usar. O tridente pode ser para direcionar coisas que você queira. Então eu quero equilibrar, trazer essa coisa do equilíbrio entre a criação. Estou precisando criar alguma coisa, preciso de todas as energias para criar aquilo. E a cobra também pode ser um símbolo de conhecimento. Tem um símbolo muito bacana na alquimia, da cobra enrolada e a cobra subindo a árvore. Então quando a cobra ela era mostrada enrolada, era aquele conhecimento que não serve para nada. É o conhecimento que só fica na teoria e não vai para a prática. Agora, quando a gente via a cobra subindo uma árvore, que as cobras, olha só, sobem em árvores, essa cobra é uma cobra que está buscando se espiritualizar. Logo, é um conhecimento prático que busca o crescimento humano. Use o tridente, a maçã e a cobra no seu altar. Fale para todo mundo que você é demônio e depois conte pra gente o resultado. E viajem com a gente pra Índia. Pra Índia. Outubro de 2024, estamos embarcando pra Índia para ver todos esses símbolos de uma forma ou de outra. Verdade. Porque vai ter maçã no café da manhã. Vai ter cobra lá. E em altares, provavelmente. Em altares também. E também nós vamos ver Shiva, vamos ver Trimurti, vamos ver tridente pra caramba. É isso. Um beijo no seu coração e até a próxima. Até.